Já tivemos a oportunidade de ouvir os louvores, os testemunhos. Bom estar nesse lugar, né? Vamos abrir juntas as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 22. Vou ser bem sucinto, só uma reflexão mesmo. Vamos ler só 3 versos, do verso 1 até o 3. Provérbios 22, verso 1 até o 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Santa, bendita, eterna e inerrante. Mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas. E o favor amoroso, acho que na tradução de vocês deve estar graça, né? É melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontraram. O Senhor é o Criador de todos eles. Um homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e são punidos. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, eu li essa palavra essa semana. Fiquei pensando, né? Nós estávamos estudando um assunto aqui já há alguns dias aí, sobre as leis inexoráveis nas terças-feiras. E justamente o nome, a lei do nome é uma das leis inexoráveis, que não pode ser revogadas por ninguém, né? Nem pelos homens, nem pelo mundo espiritual. Porque todas essas leis que nós estamos aprendendo, já aprendemos aqui, nas terças-feiras, são leis que o próprio Criador estabeleceu, o Eterno estabeleceu, e essas leis, elas estão promulgadas para nós, para que nós possamos conhecê-las, e sempre procurar praticar aí fora, em qualquer ambiente, para que nós possamos ter uma vida de paz, segurança, mesmo que as tribulações venham, as dificuldades, as injustiças, as calúnias, tudo aquilo que nós enfrentamos aqui durante a nossa peregrinação nessa terra. E o certo é que nós só temos uma certeza universal. Sabia que só existe uma certeza universal? É que se nós não alcançar o arrebatamento da igreja, nós passaremos pela morte. Todo ser humano. É a única certeza universal que o homem tem. Porque há divergência de pensamento, os grandes pensadores, né? Os filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, Epícoro, né? Eles conjecturaram muitas coisas a respeito da morte, do passamento, né? Do momento do passamento para a eternidade. Cada cultura tem uma maneira de realizar uma cerimônia fúnebre, um velório. Alguns utilizam o procedimento de cremação, né? E que eu já expliquei para os irmãos aqui que é pagão, não é cristão, porque as únicas 2 religiões que trazem a esperança da ressurreição do corpo é o judaísmo e o cristianismo. Mas o que tem a ver, pastor Mauro, essa palavra com o que o senhor leu, que o senhor acabou de ler, com a morte? É porque nós vamos passar aqui por essa terra, irmãos. E é claro que o ser humano fica buscando métodos para não morrer. Tem um certo cientista aí que ele diz que o homem vai chegar um momento que ele vai viver 1000 anos, ou até mais. E depois, ele vai chegar à vida eterna, né? E nós vamos construindo a nossa história. Alguns constroem a história dessa maneira aí, ó. Vocês vão vendo, né? Outros consegue construir uma história um pouco melhor, mas o fato é que eu já ensinei aos irmãos aqui várias vezes que há uma grande diferença entre herança e legado. Herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Legado é o que nós deixamos nas pessoas. Conta-se na mitologia grega, falando ainda a respeito dessa questão de morte, que uma mulher, ela pediu para o deus Apolo que desse para ela a vida eterna. Só que ela esqueceu de pedir para o deus Apolo a juventude. E aí ela foi envelhecendo.
ela não morreu. E com o tempo ela foi ficando tão velha, que colocaram ela dentro de uma gaiola. E aí ela só pediu uma coisa, 24 horas por dia: eu quero morrer. Só isso. E aí ela ficou refletindo por que ela pensava isso. Porque ela não conseguiu, mesmo vivendo eternamente, deixar um bom legado. Outros pensadores dizem que a melhor prova do nosso legado é a nossa própria vida, né? Mahatma Gandhi disse isso. Perguntaram para ele: qual é o grande legado que você vai deixar? A grande feito da sua vida? Ele disse: minha própria vida. Então, irmãos, olhando para tudo isso, que nós possamos alcançar o arrebatamento da igreja vivos, mas se isso não acontecer, que nós possamos deixar pelo menos um bom nome, algum legado aqui. Observe a palavra de Deus: mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas. E o favor amoroso, depois eu vou falar sobre isso, que aqui está falando da graça de Deus, né? Eu fiquei pensando hoje sobre essa questão do bom nome, né? O que é ter um bom nome? Aí fora, na sociedade, na igreja, existem pessoas que pensam que um bom nome, ter um bom nome, é ele seguir uma carreira política, porque ele vai estar em evidência. Outros acreditam que é ele ser famoso, porque o nome dele vai estar na mídia, nas redes sociais, nos programas televisivos, nos programas de auditório, sempre. Ele vai ter muitas pessoas seguindo ele nas redes sociais, procurando o nome dele ali. E o nome é algo tão importante, que se nós estiver no meio de uma grande multidão aí, nós estiver disperso, distraído, e alguém falar o nosso nome, no mesmo momento nós vamos olhar e vamos procurar quem está chamando, porque é a nossa identidade. O bom nome. A Bíblia não está falando do mau nome, está falando do bom nome. Hoje, eu estava observando, irmãos, eu até disse para a irmã Roberta em casa hoje, como é precioso aprender a palavra de Deus, e como é precioso a gente ouvir aqui essa palavra e praticar ela. Isso aqui é imprescindível. E eu sempre estou ensinando a palavra de Deus e observando a minha casa, para ver se está sendo praticado lá dentro da minha casa. Eu sempre faço isso. Vocês estão praticando isso? Eu pergunto para minha esposa, para minha filha que está morando lá comigo agora: você está praticando lá no teu trabalho o que eu tenho ensinado vocês aqui? Porque eu disse para a irmã Roberta hoje: eu não sou apenas o sacerdote desse lar aqui, eu sou o guardião dessa família. Então vocês estão praticando? Por que eu estou falando isso, né? Eu vou falar algo aqui agora, e eu sei que a irmã Roberta não vai se engrandecer, porque eu já ensinei aqui também que a honra é nossa, mas a glória é sempre dele, porque ele não transfere sua glória para ninguém. A glória é do Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Mas às vezes também ele nos honra entre os homens, né? E hoje uma pessoa disse para a irmã Roberta: você sabia, Roberto, que eu tenho te observado você lá onde você trabalha, no teu trabalho? Ela: você tem me observado? Eu tenho observado a tua conduta e eu percebi que você é uma pessoa de caráter, uma pessoa de conduta ilibada. Eu tenho te observado lá. Você é uma pessoa que eu venho observando já há muito tempo, seletiva. E eu já ensinei ela várias vezes: não caia nas brincadeiras, não entre nas conversas, não entre em piadinhas de mau gosto. Eu sempre falo isso para minha esposa lá. Então eu falei para ela: sabe o que é isso aí? Toda a glória seja dada ao Senhor, porque você tem praticado o que eu tenho te ensinado aqui na palavra de Deus, na igreja e aqui em casa. Irmãos, bem-aventurado é o homem, que às vezes ele é honrado pelos homens e eles dizem assim: ali vai um homem, uma mulher de Deus, como aconteceu com Eliseu, quando ele passava pela casa da sunamita, e aquela mulher disse: vejo que este homem é um grande homem de Deus. Chamou o marido dela e disse: vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quarto, vamos fazer uma extensão aqui aqui na casa para esse homem. Quando ele passar por aqui, que ele possa repousar aqui. Era uma honra receber o homem de Deus na casa dela. E eles fizeram, né, um quarto, colocaram uma cama, um candeeiro, uma cadeira,
uma mesa, e todos os elementos que eles colocaram dentro do quarto serviu para o milagre que foi feito através do profeta em trazer o menino que tinha morrido de volta. Irmãos, o bom nome vale muito. Ainda que as pessoas não gostem de nós, já falei isso aqui várias vezes, mas eles não poderão apontar o nosso caráter. Eles não poderão apontar o nosso caráter, porque eles sabem. Eles conhecem a nossa conduta, eles nos observam. Eles estão olhando para nós e buscando qualquer ponto. O nosso nome, né? Um dia veio um pastor amigo meu aqui, eu já dei esse testemunho aqui também, aqui em Colina, e ele conversou comigo aqui e falou: pastor Mauro, uns dias atrás eu reuni lá no meu barracão lá, e nós fizemos um churrasco. Ele tem uma oficina lá, eles fazem churrasco, e quando eu estava lá, nós conversava da palavra de Deus ali, era um ambiente onde só se falava da palavra de Deus. E às vezes eu até dizia para ele: não vai te atrapalhar seu serviço? Não, o meu primeiro serviço, ele dizia, é ouvir a palavra de Deus e louvar a Deus. E quem me dá esse trabalho aqui é Deus, então eu preciso falar a palavra dele aqui. E a gente ficava horas falando. E um dia eu disse lá naquele barracão, tinha uns obreiros lá, e eu falei a respeito de um cidadão que não tenho nada contra ele. Inclusive aquele cidadão já até me ajudou, viu, irmãos? Eu sou um homem justo, ele até já me ajudou. E quando eu falei de vir embora aqui para Colina, de todos os obreiros que eu conheci ali, ele foi o único que chegou próximo de mim e disse: esse que eu vou falar. E disse assim: pastor Mauro, você está indo embora mesmo? Estou indo embora. Então é o seguinte, está aqui o meu zap. Esse homem é rico, viu? Ele é rico. Ele é um gestor de uma grande empresa ali. Ele deve ganhar uns 100 mil por mês. Acho que eu estou até colocando por baixo. E ele falou assim para mim: onde você chegar, se você precisar de mim qualquer hora, você liga no meu zap. Pode ligar na minha casa a cobrar se você não tiver dinheiro. Você precisar de qualquer coisa, inclusive dinheiro, você pode contar comigo, viu? É difícil, irmãos, uma pessoa falar isso. Só que um dia, dentro do barracão, eu disse a respeito desse homem que falou isso para mim. Eu disse: ó, esse cidadão não é pastor, ele é empresário, ele não é pastor. E aí alguns obreiros lá que puxavam o saco dele, ficaram, torceram a cara comigo, acharam que eu estava falando demais, né? Passou-se um tempo, veio o irmão aqui e disse: ó, nós tivemos um churrasco lá no barracão, e levantou um cidadão lá, pastor Mauro, e disse assim: ó, vou falar uma coisa aqui agora. Aquele tal de pastor Mauro lá, eu não gosto dele, mas ele tinha razão. Quando ele fala alguma coisa, tem que parar para ouvir. Lembra que ele falou daquela pessoa que ele não era pastor? Ele tinha razão. Aquela pessoa é um gestor empresarial, ele não é pastor. E os irmãos acham que eu falei que ele não era pastor para o mal dele, irmãos? Não, é porque eu estava olhando nele e percebendo que ele não tinha sido vocacionado para o pastorado. Ele deveria seguir a carreira dele em outra coisa, na empresa, e abençoar a obra de Deus. Então, irmãos, ainda que as pessoas não gostem de nós, elas lembrarão do nosso nome. Como as pessoas estão falando a respeito de nós aqui, do nosso nome? Será, irmãos, que as pessoas vão falar de mim aqui em Colina, quando eu for embora aqui de Colina, hein? O que vocês acham? Falarão a verdade, a realidade, ou falarão injustiça? O que eles falarão do meu nome aqui em Colina? Porque também é o momento que nós partimos para a eternidade, nós vamos para a sepultura e ficaremos aguardando o dia da ressurreição. Qual o legado que as pessoas vão falar de nós? E tem mais um detalhe: as pessoas vão lembrar de nós um tempo, depois elas vão se esquecer de nós. Até as pessoas da família, a não ser aqueles mais chegados, se esquecem. Isso também é um grande sinal que a nossa missão já foi cumprida, porque as pessoas se esqueceram. O que é o bom nome? As pessoas estão lembrando de nós como? Como as pessoas estão falando de nós no seio da família, os vizinhos, as pessoas que estão olhando para a nossa vida. Segunda coisa que eu percebi aqui: a graça, né, o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. Observem que o favor amoroso, ou a graça, é um favor que nós não merecemos. Não há merecimento em nós em receber a graça de Deus. Nós não somos salvos por merecimento, porque somos bons. É porque o Senhor, na sua infinita graça e benevolência, Ele se lembrou de cada um de nós.
Paulo fala isso em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Devemos fazer caridade, devemos ajudar as pessoas, devemos estender as mãos, mas nada disso vai fazer com que nós alcancemos a nossa salvação, se não for pela graça de Deus, que é pela graça, mas não é de graça, porque Ele pagou um preço muito alto. Então olha aqui, ele está dizendo, o escritor de Provérbios, que essa graça, esse favor que nós não merecemos, é melhor do que a prata e do que o ouro. Sabe por quê? Porque a prata e o ouro, nós vamos utilizar nessa curta vida nossa aqui, mas a graça de Deus nos acompanhará na eternidade. A graça de Deus nos conduzirá à presença dEle. A graça de Deus nos trará certeza de vida eterna, esperança de salvação, esperança de morar numa pátria feliz, pela graça, mediante a fé, crer em Jesus. Esse é o favor aqui que ele está dizendo. Verso 2: o rico e o pobre se encontraram. Olha, você conhece um livro mais excelente do que a palavra de Deus? O rico e o pobre se encontraram. Observem isso aqui. Vai chegar um momento que, por mais rico, por mais restrito, por uma vida mais segregada, ou o maior palácio que um rico possa morar, ele vai se encontrar com o pobre. Em algum momento da vida, o rico e o pobre se encontrarão. Sabe aonde, principalmente? Na eternidade. Lembram-se do capítulo 16 de Lucas? O rico e Lázaro. O rico e o pobre Lázaro se encontraram. A Bíblia diz que Lázaro ficava na porta da casa dele, querendo as migalhas. Mas ele não que ele dava as migalhas. E eu já ensinei os irmãos aqui que era um missionário que Deus colocou lá na porta dele e ele nunca deu atenção. Nunca aproveitou. Quanto tempo, né? É como a nossa igreja aqui, Danilo. Quanto tempo essa igreja está com as portas abertas? Muitos não aproveitaram. Muitos não deram valor. Tiveram uma pérola na mão assim e jogaram fora. Já pararam para pensar? E depois lá, ele que na eternidade, ele vai encontrar quem? Quem que ele vê lá? Do outro lado, Lázaro. Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo. Mas ele teve Lázaro tanto tempo, nunca deu valor. Manda ele molhar o dedo, pai Abraão. Colocar aqui com água na minha língua, que essa chama, eu estou em pavor, né? O rico e o pobre se encontraram. E olha o que a Bíblia está dizendo. O Senhor é o Criador de todos eles. Todos eles foram criados por Deus. Criatura do Senhor. Rico, pobre, negro, branco, asiático. Todos. Qualquer pessoa que, dos 7 bilhões aproximadamente que vive no planeta Terra, só há um Criador. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. O Deus que nós pregamos aqui. O Deus desta igreja, o Deus da Bíblia, o Deus imutável, o Deus imortal, o Deus todo-poderoso, o Deus que não pode ser esquadrinhado pelos homens. Incompreensibilidade de Deus, os homens não compreendem, né? De forma alguma. De forma alguma. Uns dias atrás eu estava ouvindo um filósofo falando. Danilo não quis nem ouvir esse homem aí, né? Ele deu uma palestra lá na empresa, lá, o Karnal, né? Danilo não quis nem ouvir. Eu fiquei ouvindo ele um pouco. E ele estava falando que ele era de família cristã. Mas quando ele acompanhava o pai e a mãe dele para a igreja, e ele ficou muito tempo no internato, ele é ateu hoje, né? Um filósofo ateu. E ele estava lá no internato de padres, de freiras, que ele pensava que ele ia ser padre. E aí, quando ele dobrava o joelho na capela e começava a orar, ele dizia assim: estou falando sozinho. Tem impressão que ninguém está me ouvindo. E aí ele disse: eu fui me afastando, parei de ir na igreja,
E quando eu vi, eu já estava envolvido com as coisas aqui de fora e eu me tornei um ateu. Perceberam, irmãos? Ele chegou à conclusão, olha, um pensador, né? Como que o ser humano tem a capacidade, isso que nos difere dos animais, né? Capacidade de pensar, fronteira do pensamento. Ele começou a pensar, estou aqui orando, estou falando sozinho, não tem ninguém me ouvindo. Olha o que o diabo coloca na mente da pessoa, se tornou ateu. Mas a Bíblia está dizendo que até os ateus foram criados por Deus. Deus também salva os ateus se um dia eles crerem. Pela graça de Deus eles também poderão ser alcançados. Irmãos, na eternidade, o rico e o pobre vai se encontrar. E foi Deus que criou. E aí será tratado, né? Será tratado o caso de cada um. Verso 3. Um homem prudente prevê o mal. Os irmãos sabem o que é prever algo? É ver antecipadamente, antes de acontecer. Prevê o mal e esconde-se. Mas o simples, a palavra simples aqui não é simplicidade de coitadinho, não. É o nécio. É aquele que é insensato. O que ele faz? Eles passam e são punidos. É como se alguém vai andando por um caminho aqui, ó, e de longe ele prevê, ele vê um leão de muito longe. Aí ele desvia do caminho, ali tem um leão, vai me pegar. Mas o insensato, ele vai na direção, na rota da colisão. É como alguém está dirigindo numa estrada e ele vai fazer uma ultrapassagem e ele vê que vem vindo um outro veículo e não vai dar tempo. Ao invés dele voltar para a mão dele, ele continua. Isso aqui é o insensato, é o simples. Ele prevê o mal, mas ele vai na direção do mal. Quantas pessoas, irmãos, que você aconselha, mostra a palavra de Deus, orienta, fala para ele, ó, o caminho é esse, ele está vendo que ele está na rota da colisão e ele continua indo. Conheceu alguém assim já? Conhece alguém assim? Pode julgar não, pastor Mauro. A palavra de Deus, irmãos, é a régua. A palavra de Deus é o aferidor. A palavra de Deus esquadrinha os homens. Essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, irmãos, ela tem o caminho, a direção correta para os homens. O bom nome, né? Para que nós possamos deixar um bom nome. E pensar que às vezes o Senhor, ele vai nos mostrando. Lá no livro de Jó, no capítulo 33, tem um texto muito interessante sobre os sonhos que Deus nos dá, alertando o homem do perigo. E acontece isso, muitas vezes, muitas e muitas vezes. Já falei para os irmãos, passou um irmão aqui, Deus deu um sonho para ele. Se ele tivesse atentado para aquele sonho, uma semana antes de acontecer o problema, talvez algumas pessoas estariam aqui ainda, né? Mas ele não atentou. Deus mostrou para ele, eu alertei ele, e assim mesmo ele não percebeu. Quantos sonhos, né? Esses dias atrás a minha tia ligou para mim lá de Barretos, a Dulce, falando para mim de uma visão que Deus deu para ela sobre a minha pessoa, sobre a irmã Roberta, né? E eu disse para ela, vou ficar vigilante, porque uns dias antes eu tinha tido um sonho também, parecido com essa visão que ela teve. Perigo, vamos ficar vigilantes, porque o Senhor ainda mostra, fala conosco, o Senhor ainda nos dirige, a sua palavra é a nossa direção. O problema é que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Viu o que a irmã Antônia falou aqui? Queria tanto, a pessoa falou para ela que Deus falasse comigo, né? Mas eles não querem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos corrige, nos admoesta. A palavra de Deus é como um mertiolate na ferida. O que nós queremos às vezes é uma palavra de profecia, de revelação que venha massagear o nosso ego. O nosso ego. Interessante, né? Vou fechar aqui, ainda lembrando sobre esse filósofo aí que eu estava falando, o Karnal. Ele disse que conheceu um ateu, era um outro ateu, e o ateu falou para ele assim, Deus não existe mesmo, né? Nós sabemos que Deus não existe, mas tudo bem, né? Quem sabe a gente morre, se tiver a eternidade lá, nós vamos existir, eu vou existir lá na eternidade. Olha aqui, irmãos, ele não acredita em Deus,
Mas depois que ele morrer, ainda que ele é ateu, se a eternidade existir, o ego dele continua vivo. Porque ele disse, eu vou existir, se tiver a eternidade. Mas ele não disse assim, Deus pode existir. Perceberam quem é o ser humano? Então por isso que as pessoas às vezes não querem a palavra de Deus. Preferem ir numa macumba gospel, não é? Espiritismo gospel, ir atrás de uma irmã que... não é, nós falamos às vezes dos que jogam cartas, daqueles que jogam búzios, daqueles que olham na água, na hidromancia, daqueles que de tarô, mas os evangélicos fazem a mesma coisa. Ah, vamos lá, vem cá, irmã, que eu vou adivinhar a sua vida aqui. Tem pessoas nas redes sociais vendendo oração, sabiam? Se você ligar lá, o que é oração? Você quer uma oração para quê? Eu quero uma oração para o meu casamento ser reatado, tanto. O que é? Eu quero uma oração porque minha filha está com câncer, tanto. Vou orar aqui agora. Ainda joga uma profecia em cima. Como será que Deus está olhando para o nome dessas pessoas? A Bíblia diz que os salvos receberão uma pedrinha branca com um novo nome. E nós possamos guardar no coração a palavra de Deus e o nosso bom nome nós preservarmos para que naquele dia aquela pedrinha possa vir ao nosso encontro e ela seja uma pedrinha branca com um novo nome. Podemos dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé e vamos orar.